Seja muito bem-vindo ao canal Ágape, o Amor em Foco. E hoje, no nosso segundo episódio do quadro Livro Aberto, eu tenho o enorme prazer de receber um casal aqui um tanto quanto diferente. Eu resumiria como o legítimo casal raiz. E você vai saber o porquê a partir de agora. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. No final do vídeo, se fizer sentido para você, deixe o seu comentário. Já dá o seu like para fortalecer a relação. E também não esquece de ativar o sininho para toda vez que sair vídeo novo no canal, você ser avisado. Ezequiel e Luciana, sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigada. Muito obrigado. Ezequiel e Luciana, para iniciar, eu já tenho um desafio para vocês, para nós começar esse nosso bate-papo. Eu quero que vocês se apresentem para nossos telespectadores, sem falar o que vocês trabalham. Eu sou Luciana, tenho quase 31 anos, faço agora em agosto 31 anos. Sou casada, então, com o Ezequiel há bastante tempo já, há 9 anos, né? Estamos casados. Sou uma pessoa bem comunicativa, pareço tímida agora, mas vocês vão ver que não. Eu gosto muito de falar, sou bastante tagarela, acho que é isso. Eu sou Ezequiel, tenho 37 anos, quase 38 também. Sou um pouco o oposto da Lu. Sou mais... Sou obrigado a falar. Dessas oportunidades a gente fala. Muito bem. Então, para começar esse nosso bate-papo, quanto tempo vocês estão juntos? Juntos, 12 anos. Esse ano a gente e casados 9 anos, né? A gente teve quase 3 anos de namoro entre noivado. E aí 9 anos de casado, completamos em maio. Olha aí, número 12, então o número no primeiro casal que veio aqui no episódio também tinha 12 anos de casado. 12 anos juntos também, né? Casados eram 5, se eu não me engano. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num evento da Igreja Católica, né? Nós somos católicos, praticantes, e aí a gente se conheceu num evento. Foi amor à primeira vista, mas eu demorei um pouquinho para conquistá-lo. Foram 1 ano e pouco, quase 2 anos, assim, de amizade, enfim, de proximidade, assim, né? Para depois eu convencê-lo a... Na verdade, fazer ele se apaixonar por mim. Aí me conta, vocês foram apresentados um pro outro, surgiu natural, como que foi esse primeiro contato que vocês tiveram? Primeiro contato? Vamos ver se a gente lembra. A gente se viu assim a primeira vez, foi num evento de música, né, no ginásio aqui do centro da cidade. E eram eventos promovidos pelo pessoal uma vez por ano. E naquele ano foi 2006, né? 2006, acho que foi. E a gente se viu assim e tal, que a gente ficou sabendo assim, aquela é fulana, aquele é o ciclano e tal. Mas eu acredito que tenha sido por causa do movimento da igreja, assim, né? No momento acabaram se batendo. Mas a gente participou de alguns grupos, assim, né? Da igreja juntos, daí começamos a nos aproximar, mas não foi assim ninguém que, tipo, conhece a Luciana, não foi assim, né? Foi proximidade aos poucos, assim, né? Sim. A gente foi se conhecendo. Participa de movimento e tal, e... Bom, vocês puderam ver então que tem um novo integrante aí próximo a vir na família. Quase chegando. E agora o meu questionamento é justamente sobre isso. Eu quero que vocês contem para as pessoas, eu já sei, né? Por que vocês decidiram ser abertos à vida e para quem não sabe, que também se vocês puderem explicar pra gente o que é ser aberto à vida. Bom, acho que por isso do casal raiz, né? É que nós decidimos, né? Uma escolha de vida, na verdade não tanto uma escolha, mas é uma decisão, enfim, a partir de uma compreensão que a gente teve, né? Dos nossos votos matrimoniais, né? Que quando Deus... no nosso casamento, né, no dia do nosso matrimônio, tem uma perguntinha específica lá que a gente disse sim, que é que nem todo mundo presta atenção a fundo ou sabe qual é o sentido dessa pergunta, né? Talvez não. Enfim, não tem o conhecimento, né? Que é, vocês aceitam todos os filhos que Deus mandar, né? Vocês estão dispostos a acolher Isso.
enfim, acolher todos os filhos que Deus mandar. E essa é o fundamento da abertura à vida, né? Então eu e o Ezequiel, a gente vive a abertura à vida no sentido de aceitar todos os filhos que Deus nos manda. Então nós estamos na nossa 6ª gestação, né? Esse é o José, tá quase em eminência de nascer. Quem sabe a gente tem um novo integrante mesmo. E o José é o 6º, né? O 6º bebê que a gente tem. Mas nós temos mais 4 meninos, a gente teve uma perda, né? Enfim, a abertura à vida é aceitar, né? Os filhos que Deus mandar ou não, né? É um ponto bem Você quer explicar um pouquinho também? Não é bem contar. É aquela predisposição do casal de não colocar barreiras, né? Aqui entende-se como barreiras artificiais, né? Sejam anticoncepcionais, sejam cirurgias, né? Porque isso não faz parte do matrimônio, né? Cristão, no caso, né? E aí os filhos podem, né, vir ou não, né? Então o casal... Você mesmo, acho que conhece bastante casais que são abertos à vida e não tem. Sim. Mesmo tentando, não tem filhos, né? Também. Temos amigos que não têm filhos, né? Mas eles não impedem, né? E desejam esses filhos e desejam também a adoção, enfim, estão nesse processo, né? E no nosso caso, nós aceitamos os filhos que Deus mandar. Então, a gente tem já, né, 5 filhos aqui na Terra e 1 no céu, enfim. Mas nós vamos aceitar até que Deus permita, né, que nós tenhamos filhos. Então, vocês vão ter quantos filhos? Vocês vão parar agora? Ou, vocês querem uma menina, né? Porque nós só temos meninos, tá, pessoal? A gente tem são todos meninos lá em casa. Então, vocês vão ficar tentando até ter uma menina? Não, até que Deus nos permita ter filhos, né? Então, a gente vai, claro, sabendo, né, da nossa paternidade responsável, né, que nós precisamos ter o conhecimento de que se a gente precisa espaçar, né, a gente tem métodos naturais aceitáveis pela igreja, que são os períodos de espaçamento, que aí vai de acordo com o casal, né, que tem uma forma justa de escolher esse espaçamento, né? Por exemplo, um adoecimento, enfim, até questões financeiras podem também acontecer, né? De ter uma necessidade maior, enfim, saúde do esposo, saúde de alguma das crianças, enfim, dar um período maior, né, de cuidados para não engravidar. Mas se isso não tiver, né, se a gente não tiver um motivo realmente justo para viver isso, a gente tem que aceitar os filhos que Deus nos manda, né? E é uma alegria, assim, né? As pessoas dizem, mas meu Deus, como é que tu dá conta de 5 crianças, né? Tem 4 mais grávida. Não dou conta sozinho, né? A gente não dá conta sozinho, a gente tem um suporte, enfim, uma rede que nos apoia. Mas muito mais a praticidade, a alegria, né? De ter esses filhos, porque fica muito mais fácil, né? Quando se tem dá às vezes mais trabalho do que ter 4, assim. Depois do terceiro a gente brinca que não tem mais medo, né? Que é muito bom. Até o terceiro é um sustão na hora que descobre a gravidez. Depois vai que é um doge, assim. Eu acredito que a Luciana e o Ezequiel levaram muito ao pé da letra a frase do Saulo Barbosa, que se poupar e se perder. Se poupar e se perder. Então, literalmente, eles estão predispostos a receberem todos os filhos que Deus mandar, né? A gente escuta, principalmente na minha geração, né? A gente não tem tanta diferença de idade assim, mas já vê um comportamento cultural diferente. Né? Por Ezequiel são 12, para ti quase 10 anos, né? Mas a gente escuta muito, né? Dentro do meu meio. Primeiro, ou não quero ter filhos, ou então eu quero ter 2 filhos, especificando. Isso vai totalmente ao contrário do que vocês acabaram de falar, né? A gente escolhe quantos filhos quer ter e não deixa Deus, né, agir na nossa vida. Então, a abertura à vida é compreender que nós não temos o controle sobre a vida. Né? Isso é a coisa mais importante de a gente parar para pensar, né? Que a gente não tem um controle se nós teremos muitos, ou teremos poucos, ou teremos um, né? Ou teremos nenhum, né? Ou não, os filhos não vingarão, vamos dizer assim, né? Então, esse é o fundamento, né? A gente não tem o controle sobre a vida. Nós não podemos escolher, não, né? Eu acho que 2 filhos tá bom, que nem a gente aprendeu isso depois de um certo tempo, né? Então, foi depois do Miguel, que é o nosso terceiro filho, que nós compreendemos o que era abertura à vida e aí, tipo, agora não tem mais volta. Depois que a gente conhece a verdade... Não, a gente...
os meninos foram vindo, né, até o terceiro, e a gente, quando a gente noivou, a gente decidiu, vamos ter quantos filhos? 4 filhos, nós decidimos, né? 2 meninas e 2 meninos, a gente escolheu inclusive o sexo, né, como se nós tivéssemos esse poder, né? E aí, com o estudo, com o conhecimento da nossa fé, né, e com, inclusive, propostas de apostolado, né, que enfim é trabalhar para a igreja, nós tivemos o conhecimento da abertura à vida, mas nós não tínhamos essa noção. Foi graça de Deus nós nunca termos proibido, vamos dizer assim, de termos os filhos, né? Então a gente foi vivendo isso e quando a gente descobriu, a gente... então é isso que nós temos que continuar vivendo, enfim, né? E aí veio o Tobias, né? Agora a gente teve uma perda antes do José agora. E agora tem o José que tá vindo aí. E quantos Deus mandar, né? Enfim. Não dá pra desver. Não dá pra não saber dessa verdade. Então quem, aí aproveitando o gancho, quem quiser conhecer mais, é importante, assim, saber o que é abertura à vida e buscar conhecer. Mas depois que a gente vê... Você vai casar na igreja, um padre ou um pastor, ele vai dizer sim, né? Pra tudo ali que ele tava vai ter que... Pensa bem quando você diz sim aí e também busca conhecer, né, um pouquinho mais o que é isso. A gente fala brevemente aqui, mas buscar conhecer é importante. E verdade conhecida é verdade obedecida. Essa frase também que eu ouvi um tempo atrás. É verdade. Faz muito sentido, principalmente o que vocês acabaram de falar, né? Isso aí. A gente sabe que ao nosso redor existem muitas pessoas que nos apoiam, outras estão ali, às vezes, para apoiar ou não, mas como que é aos arredores de vocês? A gente sabe que isso não é comum, por isso que eu citei no início do vídeo, não. No casal raiz, a gente sabe que eu, particularmente, acho que eu conheço vocês mais um casal, e outro casal também nem tem tanta proximidade, vocês há pouco a gente se aproximou um pouco mais, né? Então, como que é, como vocês veem, digamos, os murmurinhos ao redor de vocês, perante a essa decisão de vocês, sabendo que, obviamente, não influencia em nada, é uma decisão somente de vocês, né? Assim, no começo é até um pouco difícil, assim, né? Quando a gente descobre, tipo, não tem mais volta, que a gente conhece a verdade, a gente fica um pouco em sofrimento do que os outros vão pensar da gente, né? Mas a questão é a gente saber o que a gente realmente quer, né? Então, isso é importante. E assim, claro, a gente sempre escuta, né? Tá, agora chega, né? De uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Ou do tipo, essa semana ainda vi uma postagem e compartilhei, né? Nossa, que coragem, né? E a resposta da pessoa era, não, é muito amor, não é coragem, né? É porque transborda, né? Então, a gente não tem como deixar, né? Não, uma frase que eu já disse para algumas pessoas próximas, assim, que criticaram é, então escolhe. Qual dos meus filhos não deveria de existir? Aí as pessoas, ai, que horror tu falar isso. Não, mas é verdade. Eu não consigo me imaginar sem nenhum deles, né? Todos eles, pra mim, são muito importantes. Qualquer um deles faria muita falta. Então, não tem como pensar numa pessoa não existir. Então, essa é a grande questão, né? Então, eu já respondo assim, né? Se alguém vir muito crítico, já digo, então escolhe quem não deveria desistir, aí você me dá essa resposta. Ah, não, mas não tem como escolher. Então, não há como tu tomar, não tem como tu decidir por mim. Enfim, essa é a nossa escolha, né? Então, cada um deles vale muito pra nós, né? Enfim, não sei como é que é pra ti. E claro que... Não quer pro homem, isso aqui é óbvio. Não, a gente escuta piadinhas, claro, né? O que é uma coisa que é muito comum hoje, né? Os relacionamentos, eles são muito superficiais, então, né? As pessoas acabam ficando muito pouco tempo se relacionando e trocam de exato, né? Então é muito comum, né? Hoje, pessoas terem filhos, vão tendo filhos conforme vão tendo os relacionamentos, né? E uma vez eu escutei, né? A pessoa perguntou, nossa, tu tem tudo isso de filho, mas é com a mesma esposa? E tal. Eu disse, sim, com a mesma esposa e tal. Não ia ficar dando explicações ali no momento e tal, não cabia, mas claro que a família também faz parte do suporte também, né? Não só o suporte material, seja do ajudar a dar orientações ali, né? A criança tá com dor de barriga, tá com febre, vai lá a mãe que tem mais experiência, né? A avó da criança e ensina como fazer e tal, né? Mas às vezes a gente também a gente tem algum compromisso, não dá para levar as crianças, fica muito ruim, né? Fica com a avó,
enfim. Mas o apoio também, o apoio dos amigos, né? Os amigos também daquelas pessoas que também vivem isso é importante, né? Vivem e desejam isso, né? Porque por mais que a gente tenha fé, também a gente o contato, né? Com as pessoas ali ajuda a gente a se segurar também, né? Se apoiar. Mas também tem, né? Na família também tem também tem, digamos assim, o contraponto. E a pressão, digamos assim, né? Porque nós estamos vivendo já há muitos anos numa cultura de morte, né? E é uma cultura contraceptiva, né? As pessoas não conseguem conceber a ideia de uma família numerosa, né? Porque que é normal. Exatamente, até digamos umas 13 filhos, só pra deixar registrado aqui. Há poucas gerações atrás, a gente teve uma discussão muito grande, não é nem só na questão agora que a gente está falando de abertura à vida, mas num contexto geral, né? Principalmente dentro dos relacionamentos, do normal pro comum. Isso, o que é comum é normal. O que deveria ser normal é o que eu estou ouvindo aqui do Ezequiel e do Luciano, ao meu ver, partindo do princípio que eu disse sim, como vocês falaram, né, no padre, e não é nem pelo padre, mas é a Deus que a gente está dizendo, né? Claro, exatamente. Na igreja. Então, o normal deveria ser isso que vocês fazem, e na verdade eles se tornam anormal e escuta coisas como tu disse, né? Da mesma mulher, 5 filhos. É bem interessante, né? Como que é a rotina de vocês? Falaram então 4 filhos, né? Já indo pro 5º agora. Como que é a rotina de vocês com 5 filhos? Quais são os maiores desafios? E obviamente também, né, não são só desafios, com certeza tem muita alegria. Olha, tem que ser tudo muito prático, assim, né? Sem muita frescura, enfim. Tem que ser tudo meio... É agitado, assim, é divertido, é engraçado, dá trabalho, porque tem muitas brigas, né? São todos meninos, então eles brigam bastante, enfim. Mas o mais desafiador é a educação, né, deles. Né? Então, a gente poder firmar bons, no caso nós temos meninos, para que eles sejam bons homens, né? Então, a gente precisa ser firme com eles, né? Saber bem onde a gente quer chegar, levá-los, né? Enfim, educação das virtudes, claro. Ser crianças já virtuosas, enfim, não só obedecer quando a gente fala, enfim, mas de que eles saibam, né, onde é que eles querem chegar também, isso é importante, né? E, enfim, acho que a educação é o maior desafio, né? Sim, com certeza. Mas a rotina, assim, eles vão na escola de manhã, então é uma correria de manhã cedo, entendeu? Até acordar nesse invernão aqui no Rio Grande do Sul, para eles levantar, enfim, arrumar eles. E eles já têm bastante autonomia, né? O mais velho já tem 8 anos. Então, vou falar o nome pra você, o nome e a idade. O Samuel tem 8, o Rafael tem 6... O Miguel tem 4, vai completar 5 agora. E o Tobias tem 2 aninhos, né? Então, agora acho que dá pra falar o que eu trabalho, né? Eu sou psicóloga e aí eu atendo à tarde ou à noite alguns horários. Agora só trabalhando no home office. Agora muitos vão dizer, então por isso que eles têm 5 filhos. Psicóloga. Não, pelo contrário. E aí a gente consegue organizar pra mim poder ficar mais com eles. Então, eu tô mais em casa, enfim. Tem dias que às vezes que eu trabalho fora. Mas nos dias eu consigo ficar um pouco mais com eles. Então eu fico com o pequeno, e agora eu vou ficar com o bebê, e os outros vão de manhã na escola, né? E o Ezequiel trabalha em outra cidade, né? Então, quer falar um pouquinho? Eu sou técnico em informática, então eu trabalho em Novo Hamburgo, que é uma cidade mais ou menos uns 30 quilômetros daqui, né? Então eu passo o dia inteiro fora, né? Mas aí, de manhã, assim, pouco eu participo do dia a dia, né? Às vezes, quando eu vou de carro para o trabalho, eu até, daí dá para ficar um pouquinho mais em casa, então ajudo eles a levantarem, né? Se arrumarem para o café e tal, né? E aí, então, à noite, assim, é quando o bicho pega, assim, porque eles passam o dia brincando e chega na hora de tomar banho para jantar e depois dormir, né? A gente procura botar eles dormirem cedo, né? No máximo, assim, estourando 9 horas da noite, né? Porque eles precisam dormir bastante, né? E até pra gente ter um tempo pra nós, né? Para nosso relacionamento e tal. E
E aí então, então eu assumo essa parte, né? A parte do bop, assim, da pressão, né? Aí eu vou encaminhar eles pro banho e tudo, né? Enquanto a Lu prepara a comida e tal. E aí então depois a gente coloca eles deitar, a gente faz as orações, né? Com eles ali. E aí então depois o tempo é nosso. Também acho que eu fiquei sabendo nos bastidores que deixa dizer que é uma parte da noite que de manhã ele assim, meio que pega no tranco. Ele é muito pontual, literalmente. Eles chegaram no horário hoje, né? Mas de manhã ele é um pouco no tranco pra pegar, então acho que isso fica mais com a Lu, né? É tipo carro álcool, assim. Mas à noite o Ezequiel ajuda bastante. Até tem alguns dias que eu atendo à noite, né? Então 8h30 eu entro pro escritório, assim, pra atender, e aí ele toma conta da galera, assim. Mas é uma parceria, assim, né? Os meninos, eles conseguem ficar mais tranquilos contigo ou com o Ezequiel? Ou independente, varia de dia pra dia? Vocês conseguem ter uma noção, assim? É mais com o pai, com o Ezequiel, né? Bem... Comigo. É perceptível. Não, mas assim... É que a voz do pai, né, ela deve ser a lei, né? Agora falando um pouco da psicologia. Então, inclusive, tem momentos que eu digo assim, vou ter que conversar com o pai, né? Então, quando o pai fala, eles têm que obedecer. Então, a mãe é aquela que fica falando 1000 vezes, né? Então, claro que com ele, né, ele vai falar uma vez, ele levanta a voz, eles já se oriçam tudo, já obedecem, né? Então, isso é natural, né? Claro que é bem puxado, assim, às vezes, né? Sobretudo quando a gente tá bem cansado, assim, né? Durante a semana. Mas é puxado porque a gente também procura trabalhar em nós a paciência, principalmente, né? É uma virtude para todos os filhos, deve ser. O que mais trabalha na gente é paciência. Volta e meia eu digo pra Lu, acontece alguma coisa, assim, alguma coisa ali que a gente não espera, enfim. E eu digo, não, isso é pra treinar a paciência, né? Paciência é aquilo que eu nunca tive, que eu falo. E porque, claro, a gente precisa, esse esforço é necessário porque a gente precisa educá-los com amor, né? Não aos chutes e pontapés. Como que é o acesso a telas com eles, pra vocês? Eles não têm. Com eles, né? Eles não têm, na verdade, né? A gente tem uma televisão que a gente bota filmes de vez em quando, assim, né? E telefone é muito raro. E, na verdade, eles não têm acesso ao telefone, né? Ainda ontem um ficou de castigo porque pegou meu celular e descobriu como entrar no YouTube, né? Então... Pegou sem pedir. Pegou sem pedir, assim, tipo, o telefone fica disponível ali, né? Tá acessível. Ele pegou pra assistir o nosso vídeo, só que ele não sabia que ainda não tinha saído lá. Que ainda não tava pronto, Mas eles não têm acesso, assim, não é tipo TV ligada em casa. A gente nem tem antena de TV, quando a gente precisa botar um filme, ou a gente bota num pendrive na TV, ou bota... Até a TV tá na sala essa semana, mas eles não pedem, assim, não é... Em casa, eles não pedem TV. Então, mas eles olham desenho, eles sabem... Não, celular eles não mexem. Não, nem devem. Nem tablet, nada, eles não têm. Quando fala tela, o pessoal envolve tudo, celular. Computador. Não, tablet eu acho que se eles viram só de alguma pessoa que eles conhecem, mas não tem, nem sabem muito bem o que é. Não, mas claro, daí na casa das vós. Das vós, eles olham algum desenho. Lugar assim, às vezes a primeira coisa, vó, quero um desenho. Não. E eles gostam, claro. Não existe, tá, gente? Não, claro. E eles adoram olhar desenho, né, filmes e tal. Eles gostam muito, né? Eles sabem os desenhos da atualidade todos, mas é mais limitado, assim. Em casa não é algo que a gente use como educativo, vamos dizer assim. Não faz parte do dia a dia deles. Não faz parte do dia a dia deles. É bônus só pra eles. Tem aquela frase que é as piadinhas que a gente escuta, né? Não tem TV em casa. Não. Tem, tá na sala. Não tá no quarto. No quarto não tá. Eu ouvi de eu não sei se foi de um psiquiatra muito conhecido na internet agora, qual deles que foi dos que eu sigo, que ele literalmente disse que TV não foi feito para o quarto. O quarto é o momento ou de dormir, ou sentar, cansado, descansar. Da intimidade, né? Da intimidade mesmo, próprio do casal, né? E não ter TV porque vai pro quarto. Fica na TV, enfim, às vezes o celular, né? Que a gente vai pro quarto. E eu pretendo também, no meu casamento, se possível, não ter TV no quarto. Não sei se vou conseguir, porque eu tô mal acostumado. Mas não faz parte lá. E tem uma TV só na casa, né? Acesso só limitado, no caso.
E eles dormem em quartos separados? Tudo Não, são todos no mesmo quarto. Todos no mesmo quarto. Tem um quarto grande que cabem todas as camas, né? Então o Tobias, que é o 04, soldado 04, ele tá num berço ainda, né? Que ele tá quase deixando pro José, assim. Então quando o José for pro berço, ele vai pra uma cama de solteiro, né? Então vai ser o oposto, ele vai ter que você vai trocando. Aí ele o Tobias vai virar revezando. Cabo e o José vira cadete. Não, cabo é o primeiro nível. Depois outro eu não lembro qual que é. Soldado? Soldado, uma coisa assim. É que eu não servi por isso. Não servi no exército por isso. Vamos lá. Sobe de patente. Saindo um pouco agora dos filhos, falando bastante, né, dos filhos, e vindo diretamente para vocês. O que vocês veem como sendo uma das maiores diferenças de vocês? O que é totalmente o oposto. Vou pegar um exemplo meu e da minha namorada. Eu sou uma pessoa que estou buscando ser pontual, mas eu tenho muita dificuldade com horários. E ela é uma pessoa muito pontual. Então, e no relacionamento, Ezequiel e Luciano, o que é totalmente oposto um do outro? Vocês conseguem perceber assim de bate-pronto? É também a pontualidade, com certeza. Eu também tô melhorando, viu? Tô indo bem. No que depender só de nós, né? No caso, se dependesse só de nós, assim, eu tenho uma inclinação maior pra pontualidade, assim, né? Consigo mais. Eu esforço, mas, né? Tem toda uma organização, às vezes, tipo uma fralda, uma roupa molhada na hora de sair dificulta a vida da pessoa, assim, né? Mas quando é só comigo, assim, tenho melhorado muito significativamente na pontualidade. Eu acho que também, né? Pontualidade. Eu sou um pouco mais organizado. Assim, nem tanto, né? 9 anos junto, eu ia dizer, 9 anos junto já mesclou bastante, assim, né? Enfim. Acho que é isso, assim, mais a pontualidade. Mas você fala mais. E eu sou falante, né? Tu é mais eu sou mais retraído, assim, né? Só uma diferença bem... Isso é verdade. Eu chego falando com todo mundo e o Ezequiel já, né, ele precisa... nada que uma tacinha de chopp, alguma coisa assim de vinho, assim, não... Deixa mais... Não, aí é que nem pegar no tranco, assim. Aí ajuda. Perfeito. Vocês falaram que vocês são cristãos católicos, né? E praticantes. Essa foi uma parte em que eu peguei e notei muito. Então, explica pra gente qual a importância da religião na vida de um casal. Eu falar? Tá bom. Deixa pra ti. Vamos olhar a palavra agora que ele olhar a palavra. A nossa fé, no caso, a nossa fé católica, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e mais a gente percebe que não dá pra viver sem, né? Tem uma frase que eu vi, acho que foi no Instagram, que diz assim que não lembro qual que era o início da frase, mas enfim, terminava assim: a igreja é a minha vida, né? Então a minha fé é a minha vida, ou seja, a minha vida toda está dentro da igreja, né? Então Jesus se revelou completamente, né, a sua verdade, e ele se revelou através da Igreja Católica. E então, dentro dessa fé, nós encontramos a realização da nossa vida, né? Primeiro, claro, a nossa vocação, né, que é ao matrimônio, né, a vida de família. E depois, né, junto com isso, é a força que a gente precisa, né? A graça que a gente precisa para cumprir essa missão. Porque qualquer pessoa, né, as dificuldades batem, né? E na nossa fraqueza a gente pensa assim, né? Dá aquela cambalhada, assim, mesmo que não fale, não divida com outras pessoas, né? A gente pensa, poxa, mas por que eu fui lá no altar, né? Porque será que eu estava pronto? Será que eu deveria ter feito isso ou não e tal, né? Porque realmente a exigência, né? A exigência, a gente vê onde a gente deveria estar, né? Onde Deus nos pede para chegar e não onde nós estamos, né? A diferença da exigência com a miséria, né? Então, mas é onde a gente encontra a força e a graça para poder cumprir essa missão, né? Porque é isso que aqui é a virada da chave, né? Aqui também vai de encontro
nessa questão da abertura à vida. Do porquê, então, ter tantos filhos, né? É porque esses filhos, eles são para Deus, né? Eles não são para o mundo, para nós, né? Para a sociedade, né? Eles são para Deus. E claro que eles farão parte também, né? Enfim, mas é o que Deus nos pede, né? Então, essa missão, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, assim como todas as outras, né? Dentro das vocações, no caso, né? Tanto de sacerdote, padre, de religioso, assim. Mas é onde a gente encontra o sustento, né? É o que dá sentido pra gente viver as nossas escolhas, né? Então a nossa fé, a nossa espiritualidade, enfim, nossa religião é aquela que dá sentido pra gente viver aquilo que a gente escolheu, né? Então a gente não estaríamos vivendo isso se não fosse a fé que nos mantém, né? Então é aquela que dá um sentido. E é através da santidade, né, que é o que a gente busca, né, viver tudo isso, né? Tá, mas por que vocês querem viver isso? Porque a gente almeja o céu, né, a santidade. Então, mas tu quer ser santa de altar? Tem um altar lá com a Luciana? Não necessariamente, mas se eu for me esforçar bastante, eu quero, né? Então, mas eu quero principalmente chegar ao céu, porque a gente sabe que essa vida ela é de passagem, né? Então a gente escolhe, faz essa escolha de vida, né? Enfim, não só na questão da abertura à vida, mas escolher o matrimônio até o fim, né? Enfim, batalhar, ser uma pessoa correta, né? Virtuosa, porque nós queremos almejar a santidade, né? E aí isso nós vamos ensinar aos nossos filhos, né? E por isso a gente dá sentido a todas as coisas que a gente vive, né? E vive uma pessoa só, né? Eu sou isso em todos os lugares onde eu vou, né? Enfim, isso aí. Isso vai fazer da vida de vocês o próprio testemunho. Exato, isso aí. É uma coisa complementa a outra. Isso aí. Perfeito. Nesse segundo momento, agora, nesse nosso bate-papo, a gente fez esse nosso primeiro momento, vocês puderam perceber perguntas mais específicas e voltadas à história do casal, da Luciana e do Ezequiel. E agora a gente vai para umas perguntas um pouco mais abrangentes que vocês vão poder refletir com a gente aí, vocês vão poder refletir conosco aí de casa também. E a primeira delas é, para vocês, o que não pode faltar, tendo em vista que vocês, ao meu ponto de vista, vocês vão até explicar também o que é dar certo no relacionamento, mas o que vocês veem que não pode faltar para um relacionamento dar certo? Que eu falo no âmbito geral, namoro, noivado, casamento, já que vocês passaram por todas as etapas, né? Bom, o primeiro requisito é a fé. Porque assim, veja, qual é o objetivo do matrimônio? Né? Eu vou falar daquilo que a gente vive, né? Nossa realidade, no caso, né? O objetivo do matrimônio é os dois, um santificar o outro, né? Ou seja, um levar o outro, ajudar o outro a ir para o céu. Esse é o objetivo. Um ajuda a ser o suporte para os dois irem para o céu, levando os filhos, no caso, né? Ter os filhos e levá-los ao céu. Para mim, o que não pode faltar no relacionamento para dar certo é o diálogo, né? Porque através do diálogo a gente vai chegar aos nossos valores, né? Que no nosso caso é a fé, né? Que a gente percebe que a fé é algo que nos une, né? Que nos faz batalhar, que nos faz ter as escolhas que a gente já teve, né? Enfim, decidir por essas escolhas. O diálogo e o amor, né? Porque se a gente não se amar, não decidir amar um ao outro, né? A gente não vai pra frente, né? A gente pode ser melhores amigos, né? Por um bom diálogo, mas a gente não vai poder andar, vamos dizer assim, para um bom relacionamento, né? Mas precisa ter um conhecimento um do outro, assim, saber conversar, como dialogar, enfim, para dar certo, né? Porque daí, se conhecendo, vai percebendo, isso aqui é bom, isso aqui combina, isso aqui vai, né? A gente vai dar certo, eu quero isso para mim também, né? Enfim, aí vai junto. Eu acredito que seja isso, assim. Só fazendo um jabá, gente, pra você que tá assistindo o vídeo, essa semana que eu larguei um vídeo novo aqui no canal, pegando o gancho do que não pode faltar para um relacionamento. Eu obviamente ainda não cheguei na etapa do casamento como eles, mas no meu ponto de vista, eu com 5 anos de namoro e pretendo ano que vem encaminhar o casamento, falta só o pedido, né? Eu criei um método, eu parei um dia, refleti, pensei tudo aquilo que tinha me levado até onde eu estava no meu relacionamento. E agora buscando ir pro casamento, que é o próximo passo, né? Noivado e casamento.
minha mente criei o método CEO. Né? O CEO não é aquele seu chefe da empresa, o dono, mas é quase isso, é ser dono do relacionamento, digamos assim. Que é, você precisa ter a consciência dos valores negociáveis quando você for iniciar um relacionamento com alguém. Você precisa ter as expectativas alinhadas e objetivos em conjunto. Então eu acredito que para um casal, ele pode até iniciar um namoro sem isso, mas para ele dar o próximo passo pro casamento, esses 3 pontos têm que estar alinhados. Valores, expectativas alinhadas, né, os valores, e também ter objetivos em conjunto. Mesmo que no namoro pode ser um objetivo de guardar o dinheiro para fazer uma viagem. Isso vai unir o casal. O principal pilar é isso, né? Então assistam esse vídeo aí, bem interessante, é um vídeo... E interessante que isso tu só vai descobrir se tu tiver um bom diálogo, né? Um conhecimento um do outro, né? E tu precisa, né? Tu precisa ter esse conhecimento um do outro. É o que a gente vê muito nos relacionamentos agora, assim. Ai, mas eu não sei o que ele gosta. Mas eu não sei. Mas eu não sei se a gente vai casar. Eu não sei se a gente... O que ele pretende do trabalho dele. Então não vai dar certo, né? Porque se tu não tem o conhecimento, né, de verdade, a intimidade não está na questão física. A intimidade está em conhecer o outro, né? Conhecer quem é o outro. E aí o tempo de namoro, no caso, é para isso, né? O noivado, enfim. É pra conhecer mesmo, assim. E isso vai se dar através do diálogo. Se vocês não conseguem conversar, não dá certo. E um ponto bem importante é que esse nosso segundo episódio vai ser ainda nosso quadro Livro Aberto, e ambos os casais, tanto vocês quanto o que vieram no primeiro episódio, falaram da importância do diálogo, né? Isso chega a ser clichê, mas o clichê é um clichê porque ele dá certo, porque ele deu certo muitas vezes. Sim. Mas o mais interessante é que é clichê, todo mundo fala, casal que tá junto fala da importância do diálogo, mas na prática, quantos fazem isso? Quantos terminam o dia e param 15 minutos para conversar sobre como foi o dia, ou como tá se sentindo, o que tu tá pensando para a semana que vem, para literalmente tirar tudo que tem em segundo plano, olhar no olho do parceiro e conversar. Eu conheço poucos casais que fazem isso, a gente vem buscando conversar cada vez mais também no relacionamento, isso tem ajudado demais, porque às vezes coisas estão na nossa cabeça que para nós parece óbvio, e aí acontece uma coisa que tu pensa, poxa, como que eu não sabia? O óbvio precisa ser dito. Não negligencia a obviedade do teu relacionamento, acho que é bem importante. Verdade. Bom, vocês comentaram que diferencia da amizade pro casamento, pro matrimônio, a questão do amor. Pra vocês, o que é o amor? Pra mim é uma decisão, né? Eu escolho todos os dias amar o Ezequiel, todos os dias cuidar dele, todos os dias. Poderia um dia, né, chutar o balde e ir embora, né? Mas eu decido todos os dias suportar as dificuldades, enfim. Então eu acho que é uma decisão, né? Assim, olhar para o outro e querer, né, de novo o bem dele, né? Então esse o céu para ele, né? Enfim. Então eu acho que é decidir todos os dias, né? Não esqueça dessa parte, pessoal, diário, tá? Não é? Diário. Tempo, depois do tempo, não chutar o balde, não querer buscar. Não, é todos os dias, né? Pra ti. Você quer lava seu coração, né? Depois dessa... O amor é sacrifício, né? É você sair de si e você fazer, né? Você fazer aqueles sacrifícios necessários gratuitamente, né? Assim como Jesus nos ensinou, morrendo na cruz quando nós não merecíamos, né? Quando nós éramos ainda inimigos, ele deu o exemplo. Então o amor, ele é uma decisão, né? Ele é um sacrifício, também é sentimento, claro, né? A partir do momento que o outro ocupa um lugar cada vez maior no nosso coração, ele é também um sentimento, claro, mas é a decisão e o sacrifício, né? Mesmo que não haja uma reciprocidade no mesmo nível, digamos assim, mas é isso. Aqui nos bastidores a gente conversou com o Ezequiel, não quero agora você que está pensando em casar, pensa agora, não, então eu vou fugir do casamento, mas o Ezequiel comentou que o casamento, foi a frase que ele disse, ficou na minha cabeça, inclusive, o casamento ele traz mais barreiras do que facilidade, né? Não estou dizendo aqui que você não deva casar, gente, mas é para ficar ciente que sim, o relacionamento e o casamento é algo extraordinário, né? Mas que vai ter dificuldade, que vai ter os perrengues do dia a dia, que já tem no namoro, para quem namora, né? Mas essa frase me marcou, eu vou pensar mais sobre ela. Mas é importante pensar que se a gente não passa pelo sofrimento, a gente não sabe o que é um momento de felicidade. Então a gente valoriza muito mais os momentos de felicidade quando a gente experimenta o sofrimento.
Isso é importante, a gente não pode esquecer. Que a gente experimenta muito mais realizações que às vezes não são tão duradouras quanto os sacrifícios diários, né? Mas que são coisas que nos completam, que nos preenchem, que nos deixam plenos, né? Como dizem atualmente. Então, vale a pena, assim, né? Nesse sentido. Não tem aquela frase que diz que a definição de esposa, acho que né? Que é aquela pessoa que te ajuda a resolver os problemas que você não tinha quando você era solteiro. Pô, essa não conhecia. Vocês estão vendo que esse cara tá me dando força para ir pro próximo passo. Luciana, um ponto que você admira no Ezequiel. Um ponto que você admira na Luciana. Olha, desde o dia que a gente teve que fazer a entrevista pro casamento, né? Foi uma pergunta e cada vez mais, assim, foi firmando isso. Como tu é bondoso, assim, generoso, assim, tem um coração muito bom. Se precisar dar tudo que é teu, assim, tu vai e faz, assim, né? Então, me admira muito, assim. Até o casacão dele nesse inverno rigoroso que tá vendo ele se precisar. Você é muito carinhosa. Sempre foi uma qualidade que eu sempre esperei, né? A minha esposa é um carinho. Nesse terceiro momento, a gente vai fazer uma dinâmica, 3 dinâmicas na verdade. E essa primeira dinâmica é respostas de sim ou não, bate pronto. Eu irei perguntar e o casal vai virar a placa diretamente para aquela câmera ali. Então, a primeira pergunta: o Ezequiel é de sim ou não, tá, gente? Eles vão virar a placa agora com sim ou não. O Ezequiel acorda estressado? A Luciana é desastrada? O Ezequiel é pontual depois que acorda? Oi? Acho que ela agora respondeu a pergunta anterior. A Luciana é organizada? Oi? Viu? O Ezequiel é atencioso? A Luciana é carinhosa? Assim não vai, né? Acabou de dizer que carinho. Nesse segundo momento, agora vocês vão virar a placa de eu, se acharem que é vocês, para a pergunta que eu irei fazer, ou então ela ou ele, né? Quem é mais sentimental? Quem é mais teimoso? Quem é mais disciplinado? Quem é mais brincalhão? Quem é mais esquecido? E quem é mais comunicativo? Perfeito. E essa quarta parte, dentro do terceiro momento, para finalizar, eu irei falar uma frase e vocês batem pronto, tem que completar com uma palavra que é na cabeça de vocês, sem pensar. Obviamente que eu acredito que vocês não vão falar a mesma coisa, né? A não ser que seja muito sintonizado, mas eu falo a frase e vocês completam, sem pensar. 1, 2, 3, valendo. Estar em um relacionamento é... Amar. Se relacionar é o mesmo que... Amar. Quem casa é... Feliz. Feliz. Quem casa quer... Casa. Fato, né? Bom, então encerramos nesse quarto e último momento, terceiro momento com 4 partes divididas nessas perguntas que a gente fez. Fica aqui o meu enorme agradecimento por vocês terem aceitado o convite. Muito honrado em poder ter trocado essas ideias, ter esse bate-papo com vocês. O meu muito obrigado para você que assistiu até o final e não esquece de deixar o seu comentário. E eu com certeza acredito que você já tenha se inscrito no canal. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!